Olá, não sei se está gravando, acho que já está. Olá, pessoal, eu sou a professora Marisa. Para quem não me conhece, eu vou ser a professora de vocês do estágio 1. Esse estágio 1, pessoal, tem duas temáticas. Vou mostrar aqui no AVA para vocês, eu vou estar bem pequenininha aqui no canto e vou mostrar as temáticas que nós teremos nesse estágio. Vou falar para vocês rapidinho das temáticas e depois nós vamos direto para a nossa peça processual. Morri. Vejam só, pessoal, como que vai funcionar? O estágio é uma matéria normal com suporte AVA. Quando fala estágio, vocês podem pensar que é um estágio fora da faculdade. Não é. É uma matéria prática em que vocês farão petições de advogado, próprias de advogado. Essa primeira temática, nós vamos ter petições de direito civil e de direito constitucional. Vai existir uma questão-problema, e a partir dessa questão-problema, nós vamos analisar os aspectos processuais, os aspectos materiais e vamos confeccionar a nossa petição. Importante. Agora, com esse trabalho prático, nós vamos ter que colocar a mão na massa, vamos escrever. É agora que a gente começa a treinar a nossa escrita. E aí, como que nós vamos fazer? Nós vamos verificar aqui, ó, no estágio, aqui no AVA, eu vou ter a temática de civil, vão ter 6 sessões, e a mesma coisa na temática do direito constitucional. Nós vamos ter prazos para postar essas petições. Essas petições deverão ser postadas em documento de Word, editável. Por quê, minha gente? Por quê? Porque o tutor vai corrigir nossa petição e vai apontar para a gente os erros que eventualmente nós possamos cometer. Claro, né? A gente está começando agora, a gente vai cometer erro. Só que, para que essa petição seja corrigida e seja dado o direito de uma segunda oportunidade para postar, dessa vez já reparado os erros que o tutor apontar, nós temos que postar no prazo correto. Para ajudar vocês, pessoal, eu fiz um cronograma aqui. Esse que está no AVA só tem o prazo final, sem a correção. Mas calma, eu fiz aqui e vou deixar para vocês esse cronograma aqui com as postagens. Vejam só, pessoal, que essa sessão de autoestudo nós vamos postar até o dia 1º de abril. E também a próxima, ó, tá tudo em cima. As 2 primeiras sessões até o dia 1º de abril. Mas calma, a gente vai ajudar vocês a postar com a ajuda de um esqueleto da peça. Também nós vamos ter um plantão de dúvidas, caso vocês tenham alguma dúvida, para conversar comigo e com a professora Luciana. Como que a gente tem que começar? Vamos fazer o seguinte, na temática de direito civil, tenho aqui, ó, dentro do direito civil, vocês vão pegar aqui a introdução, vão assistir, né? Vão assistir os vídeos introdutórios e vamos conhecer o caso prático. Na seção 1, vocês vão baixar um arquivinho em PDF, que é esse daqui, ó. Sua petição, ó, sua petição. O espelho da correção somente dia 25 de abril, né? Mas, ó, na sua petição já vai ter a questão problema. Vou disponibilizar para vocês também. E ela está aqui, ó. Vamos lá para a nossa petição, vamos ler e vamos descobrir o que é para fazer aqui. Vamos lá. Então, começando a ler, vai estar assim. Nessa disciplina, vamos aprimorar os conhecimentos da realidade profissional envolvendo direito civil perante o Poder Judiciário. A proposta, por meio de uma problematização casuística, é conhecer o enfrentamento da atividade jurídica, otimizar a interpretação jurisprudencial e promover o amoldamento da
da norma material à situação prático-processual, o que lhe tornará, pronto para o desafio do exame da OAB. Agora que entendeu a importância do conteúdo, lhe convido à resolução do caso. Posso contar com você? Então, vamos lá. Vamos ler aqui, então, a questão problema. Nós, então, né, na condição de advogado, você foi procurado pelo senhor Geoffrey Lannister, holandês, com 72 anos, residente em Dorne, interior de São Paulo, o qual afirma possuir 2 irmãos, Mircela e Tommen. Só os nomezinhos legais, né? Ambos brasileiros. Geoffrey alega que sua irmã Mircela, de 64 anos, com endereço eletrônico, aí põe um e-mail aqui, está internada em uma clínica de recuperação na cidade de Porto Real, na Bahia, desde 2004, devido a problemas psiquiátricos, vício em substâncias tóxicas e um histórico recorrente de prodigalidade, com episódios em que gastou fortunas em uma única noite de drogas. Então, a dona Mircela, né, ela faz abuso de drogas e é pródiga, ou seja, sai gastando tudo, né? Ante ao falecimento de seu pai, o senhor Robert Baratheon, que deixou uma vasta fortuna avaliada em aproximadamente R$ 1 bilhão, Geoffrey e Tommen pretendem impedir que sua irmã Mircela faça mau uso do dinheiro. Então, nós vamos ter 2 autores de ação aqui e uma ré, a irmã. Cabe apontar que o falecido pai de Mircela, Tommen e Geoffrey, tinha grande proximidade com a primeira, razão pela qual, mesmo diante de suas condições, confiou a ela, antes de sua morte, um caderno contendo todas as suas senhas bancárias. Cabe apontar que o falecido pai de Mircela, Tommen, não, de novo não, né? Geoffrey Lannister aponta que seu irmão, também residente em Dorne, concorda com a decisão tomada e o acompanhará nos atos necessários à proteção do patrimônio. Porém, apesar da vasta fortuna deixada pelo pai, Joffrey e Tommen não possuem acesso às contas bancárias, não tendo, desta forma, condições de arcar com as custas processuais no momento da interposição da ação, sem prejuízo de sustento próprio. Até porque sua esposa, Margarete, assim como ele e seu irmão, não possuem emprego fixo ou fonte de renda. Com as informações prestadas por Joffrey Lannister, a fim de impedir que sua irmã Mircela faça mau uso do dinheiro herdado, até porque não possui condições de administrar o patrimônio, analise o direito que lhe assiste, elaborando a peça adequada, demonstrando a pretensão jurídica dos interessados e buscando a satisfatividade processual e a eventual tutela de urgência que o caso reclama junto ao Poder Judiciário. Meu caro, agora é com você. Mãos à obra. O que está rolando aqui? Nós temos 3 irmãos, sendo que uma irmã é viciada em tóxico, não está em condições de gerir sua própria vida. E a piorar a situação, ela tem a senha do pai, que faleceu, a senha de todas as contas bancárias, e ela pode pôr tudo a perder a qualquer momento. O que nós vamos fazer aqui para fundamentar essa nossa petição e qual petição vai fazer? Vejam que nesse próprio arquivo, ó, nós vamos continuar lendo e ele vai trazer para a gente toda a fundamentação que nós vamos usar. Vai explicar para a gente como que vai ser a petição, quais são os artigos que a gente precisa ler, e eu, obviamente, vou deixar isso para que vocês busquem o artigo e leiam. Aqui cabe a reflexão sobre alguns pontos. Primeiro, se a Mircela, é cada nome feio, né? Se a Mircela não tem
como gerir os próprios atos da vida civil, ela precisa de quê? De um representante para os seus atos. Alguém que a represente ou que a assista nos atos da vida civil. E os irmãos querem justamente isso, minha gente. Eles querem interditá-la. Então, nós vamos entrar com uma petição de interdição, solicitando ao juiz que a Mircela, seja afastada dos poderes de gerir os próprios atos e que os irmãos façam por ela. Vejam só, antes que o juiz dê o que a gente está pedindo, ela vai ter que passar, né, por um laudo, por um médico, para que ele verifique se realmente ela não tem condições de gerir os próprios atos. Principalmente depois, né, da, do nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, que vai falar, opa, peraí, não é porque ela é uma pessoa doente que ela não possa realizar os atos da vida civil. Com a alteração em 2015, né, as pessoas viciadas, elas passaram de plenamente incapazes, absolutamente incapazes, para relativamente incapazes. Onde eu vejo isso, professora? Lá no artigo 3º e 4º do Código Civil. Então, lembrem-se, uma pessoa para poder exercer os atos da vida civil, ela tem que ter capacidade plena. A Mircela tem, mas os irmãos querem tirar essa capacidade plena dela, porque senão ela vai gastar toda a fortuna deles. Vamos lá. Fiz um esqueletinho de peça aqui para vocês, ó. E aí, eu já vou ajudar vocês aqui como que a gente vai precisar, quais são os principais artigos que nós vamos usar. Então, vamos lá. Primeiro, o endereçamento. Para onde vai essa petição? Quando a gente estuda regras de competência no processo civil, significa exatamente isso. Para onde que vai minha petição? E aí, já vou ajudar vocês aqui, vejam, vai lá para a Bahia, para a cidade de Porto Real, na Bahia. Por quê? Porque, vejam, é o domicílio em que ela está internada. Já que a gente está lidando com uma ação envolvendo o incapaz, sempre vai ser lá no domicílio de proteção do incapaz. Mas vejam, tem uma dica aqui para vocês bem interessante. Lá no artigo, aqui, deixa eu ver se está aqui, já tinha separado. No artigo 319 do CPC, Código de Processo Civil, vai trazer para a gente, escondido na legislação, um modelo de petição inicial. Olha aqui. Está lá escondido. Ó, a petição inicial indicará o juízo que é dirigida, nome, prenome, estado civil, existência de união estável, profissão. O que eu vou fazer aqui, né? Eu vou, ó, recortar e colar na nossa peça. Já que é um esqueleto, vamos colocar lá na peça, porque daí a gente vai começar a fazer e vamos lembrar só. Então, eu vou deixar aqui até numa letrinha menor para a gente poder lembrar. Olha só. Primeiro, o endereçamento. Para onde vai essa petição? Não pode ser aqui em São Paulo, já que eles moram em São Paulo? A regra do CPC é o seguinte: se estiver envolvendo direito de incapazes, vocês vão ver lá naquele arquivo sua petição, eu preciso mandar para o domicílio do incapaz. É uma competência absoluta? Não. Território é competência relativa. Mas o réu pode arguir, né, que o processo vá para lá. Então, vamos fazer aqui já mostrando para o examinador que a gente sabe essa regra de competência. Como que eu endereço? Olha só, o artigo 319 fala que vai para o juízo que é dirigida. Então, eu não uso mais o excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. Antigamente, a gente colocava assim nas petições, ó.
excelentíssimo doutor Aí a gente colocava assim, ó. Deixa eu colocar tudo em letra maiúscula aqui. Não sei se eu vou conseguir, eu não sei usar direito isso aqui. Mas deixa assim mesmo, então. Antes a gente colocava assim, ó. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito e blá, blá, blá. Vejam, isso aqui não existe mais. E por quê? Vejam que a reforma do CPC mudou e muito bem mudado, porque eu não envio para o excelentíssimo juiz, eu mando para o juízo, porque para mim pouco importa qual juiz que vai estar lá recebendo minha petição, mas o juízo sim, o juízo é o órgão. Então, como que eu faço uma petição assim de acordo com o CPC novo? Assim, ó. Então, eu tiro o excelentíssimo juiz e coloco assim: ao juízo da vara da família e sucessão. Posso até colocar um espacinho, que às vezes pode ter mais de uma vara, né? Vara da família e sucessões de Porto Real, Bahia. Olha só, deixa eu ver se eu acho aqui onde que eu faço para pôr tudo em letra maiúscula. Não achei. Mas vocês aí, na hora de formatar, deixa bonitinho aí, tudo em... Aqui, achei. Alterar letras maiúsculas. Pronto. Ó, uma coisa importante. Professora, posso inventar aqui uma vara? Terceira vara? Não, galera. A gente nunca vai inventar dados na nossa petição. Por quê? A gente já está treinando para a prova da OAB. Então, nada de inventar. Se você inventa, o examinador da OAB entende que você está querendo se identificar na peça. Já que quando vai para o examinador corrigir, né, que são vários examinadores pelo país, só vai o código de barra, não vai o nome. Justamente para evitar conluio entre um examinador e um possível candidato que queira comprar a prova. Então, se eu combinar com o meu examinador, olha, a minha prova eu vou colocar 46ª vara. Ele já vai saber que é minha essa peça, porque ele não tem como ler o código de barras. Então, se acontecer isso, zera a sua prova. Então, não invente dados. Tranquilo? Então, eu vi nas regras de competência, cuja explicação está lá no arquivo Sua Petição, que vai lá para a vara da família Sucessões da Comarca de Porto Real. Vamos grifar. Então, já usamos esse primeiro inciso aqui. Olha o segundo, que legal. Agora nós vamos para a qualificação. O que que é? Na qualificação, pessoal, nós vamos usar o inciso segundo do 319. O que que eu preciso? Eu preciso dos dados do autor, dos autores, no nosso caso, porque são dois irmãos, e do réu. Para quê? Para a gente poder chamá-los em juízo. O autor tem que indicar qual que é o endereço do réu para ele ser citado pelo oficial de justiça, e o réu tem que saber quem que está entrando contra eles. Então, aqui, vocês vão preencher aqui. Então, vocês vão preencher como? Nome, prenome, estado civil, profissão, CNPJ, não é o caso, né? Endereço eletrônico. Lembrem-se que aqui são dois autores. Então, eu vou colocar assim, ó. Eu vou colocar e vocês vão colocar de acordo com a peça, né? Nome do autor 1. Então, lá. Nome do autor 1. Tudo isso. Depois, aí vocês podem até colocar o nome dele em caixa alta. Aí põe uma vírgula. Nome do autor 2. Se tiver endereço, eu sei que alguns dados aqui tem lá na petição. Então, eu vou, aonde eu estou identificando aqui, vocês vão completar na peça de vocês. Então, eu já falei aqui quem são
os autores da ação. Aí vocês vão pegar aqueles nomezinhos lá, vão colar aqui, vão ver se tem estado civil, vão alterar, vão colocar pessoas, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, a gente tira, porque são pessoas físicas, né? Leiam, pessoal, entendendo o que está lá na petição. Então, pessoa jurídica, eu tiro. Vejam que isso aqui é um macete legal, porque o código já traz para a gente vai estar com ele lá na prova da OAB, a gente vai estar com 319 lá, pode consultar o Vadmec. Então, lá, o autor 1, o autor 2, são os dois irmãos, né? Aí a gente vai começar a falar um padrãozinho aqui para nossa petição. Vem com acento circunflexo, porque estamos no plural, né? Vem por seu advogado ou advogada, por ação anexa. Respeitosamente por a presente. Aí a gente vai por aqui. Pode pôr em caixa alta, né? Ação de interdição. Ação de interdição. Aí, em seguida, que eu ponho aqui no meio para dar um destaque bonitinho, né? Vejam que isso aqui é um parágrafo só, mas para dar uma destacada legal, eu aumento, eu pulo uma linha. Aqui ficou minúsculo. Em face ou contra, aí vocês que escolhem. Eu quero que fique minúsculo aqui. Não fica. Em face de, aí de novo aqui, nome da ré. Da ré. Eu vou pôr o nome, o prenome, o nome da ré. Mircela, sei lá o quê. Aí vocês vão preencher bonitinho aqui, com os dados da petição, sem inventar dados, sem inventar nada, né? Olha lá. Com base no artigo 1747, que é o artigo da petição. Então, vamos lá. Em face da ré, aí tu coloca o nome, né? Vou colocar assim, nome. Que mais? Com fundamento no artigo, aí vocês vão colocar a fundamentação. 1700, se quiser colocar a primeira Constituição, é legal. Então, aqui, eu vou pegar minha cola, 1747 do CPC. 1747 do Código Civil sob especial trazido pelo artigo, um rito especial aqui. Depois vocês vão ler 749 do CPC. Vai lá ver o que é isso. Senão não vai caber eu ficar explicando a matéria aqui para vocês durante a petição, porque aqui é só na hora de escrever. Então, aqui eu vou aproveitar que eu colei para escrever processo civil. Então, trazendo nos seguintes termos, 2 pontos. Ó. Então, aqui eu já fiz o endereçamento, eu já fiz a qualificação, quer dizer, eu só coloquei o esqueleto, vocês que vão preencher a qualificação. Olha só, agora, o inciso 3º do CPC, eu ainda estou com o artiguinho que eu colei aqui.
ele fala que ele quer o fato e os fundamentos do pedido. Então, vamos pensar na seguinte situação. Quando eu estou pedindo alguma coisa para o juiz, nesse caso, eu estou pedindo a interdição de alguém, eu preciso explicar o que está acontecendo, os fatos, fundamentar na lei, então esse fato tem que se amoldar à lei. E por fim, eu tenho que pedir. Vejam a importância desses 3 pilares. Se eu falar, eu preciso fundamentar na lei e tenho que pedir. Se eu falo, fundamento e não peço, o juiz não me dá, pelo princípio da inércia da jurisdição. O juiz fica paradinho ali. Não adianta eu entrar com pedido de interdição e não pedir a procedência, porque o juiz não pode me dar procedência sem eu pedir. No texto está falando que a pessoa é pobre, então eu preciso pedir a gratuidade do processo, preciso pedir a citação. Então, eu vou fazer os fatos, vou fundamentar e depois eu vou fazer os pedidos. Então, olha aqui, para a gente não esquecer, o artigo 319, ele vai trazer que eu quero os fatos e o fundamento. Então, como que a gente pode colocar aqui, ó? Nos fatos, a gente conhece ele como dos fatos. E aí a gente abre um parágrafo na parte dos fatos. Aqui nos fatos, quando a gente está lidando com um caso real, nós vamos contar a historinha para o juiz explicando qual o motivo de eu ir lá para o judiciário. Aqui, quando a gente está fazendo uma petição para ser avaliado, a gente precisa fazer o quê? Contar as mesmas coisas que disse no enunciado, de forma parafraseada, sem inventar nada a mais, né? Então, vamos colocar assim, resumo, então vamos colocar assim, escrever um resumo do enunciado da questão problema, né? E aí, esse enunciado da questão problema, eu vou escrever que 2 irmãos, são 3 irmãos, o pai faleceu e eles procuram o judiciário e conta a história da irmã, diz onde ela está. Ótimo. Posso fazer sempre em parágrafos curtos, minha gente. A gente vai treinar a escrita. Parágrafos curtos. Nada de começar o parágrafo e esse parágrafo não ter mais fim. Então, corta o parágrafo, nada de parágrafo longo. E outra coisa, cada parágrafo fala de um tema. Por exemplo, começou o parágrafo falando que os 2 irmãos estão com medo dela dilapidar todo o patrimônio porque ela é pródiga, termina. Não emenda já falando que eles não têm condição de pagar as custas do processo. Então, cada parágrafo fala de uma coisa. Isso, gente, requer treino, treino. Vamos agora para os fundamentos. Nos fundamentos jurídicos do pedido, vai ser o título que a gente coloca na peça, outro subtítulo que a gente coloca na peça, só que aqui, nos fundamentos, a gente escuta ouvir falar deles como do direito, né? A gente ouve falar do direito, barra, fundamentos jurídicos do pedido, tanto faz. Eu gosto de colocar do... Peraí que eu fechei aqui sem querer. Eu gosto de colocar do direito. Aqui, na parte do direito, algumas observações para nós. Primeiro, nós vamos escrever aqui do direito, só que nós vamos colocar tudo isso aqui, ó. Cabimento, vou ajudar vocês a escrever. Pera aí. Eu já vou deixar o esqueleto aqui. Pera aí, deixa eu pôr mais pra cima.
Essa parte aqui de baixo eu já falei, né? Que é para parafrasear o enunciado, qualificação das partes. Falta só o último, que é o pedido. Então, vamos lá. Então, dentro desse fundamento jurídico do pedido, nós vamos consultar esses artigos aqui que eu vou deixar para vocês. O importante aqui vai ser não a localização, porque eu já estou trazendo para vocês, mas como escrever. Esse que é o principal do estágio. Como escrever. E para escrever, minha gente, nós vamos usar uma técnica interessante, que é a técnica das premissas. Nós vamos usar, para cada parágrafo, nós vamos usar premissa maior, premissa menor e conclusão. Então, como que funciona? Ó, então, premissa maior, premissa menor, conclusão. É assim que a gente faz uma petição legal. Como que elas funcionam? Eu preciso escrever isso, premissa, premissa? Não. Isso é para a gente lembrar da técnica da escrita. Cada um eu vou usar nós vamos usar essa técnica aqui. Preciso recortar e colar o artigo na peça? De jeito nenhum. Não façam isso, por quê? O juiz tem o seu exemplar do código, o juiz pode acessar o site para ver o código. Aqui, o juiz quer saber o enquadramento. Então, na premissa maior, a gente pode falar da lei. Na premissa menor, a gente vai falar do caso concreto. Conclusão, nós vamos fazer a adequação da lei ao caso concreto. Vamos exercitar isso aqui. Vou ajudar vocês aqui. Então, primeiro que eu vou falar, primeiro ponto que eu vou falar vai ser do artigo 1147 do Código Civil. Vamos pegar ele. 1747. Eu li uma coisa, 1747. Então, eu vou lá para baixo. Aqui está falando da interdição, né? 1747. Está dizendo assim, ó. Compete ao tutor representar o menor até 16 anos nos atos da vida civil, assisti-lo após essa idade, nos atos em que for parte, receber rendas e pensões do menor e as quantias a ele devidas, né? Fazer-lhe as despesas de subsistência e educação, bem como administração e conservação e melhoramento de seus bens, alienar os bens do menor destinado à venda, promover-lhe mediante preço conveniente o arrendamento de bens de raiz. Aqui está falando quais são as competências do tutor, ó, no artigo 1747. Então, como que a gente pode falar aqui, depois que a gente leu depois que a gente leu o artigo de lei, os artigos de lei falando da interdição. Então, vamos começar falando da lei no primeiro parágrafo. Como que eu escrevo? Tá, peraí, deixa eu colocar aqui uma letrinha pretinha. Então, a gente coloca assim. E fonte automática. Tiro o negrito. Vamos lá. Os autores requerem a curatela da irmã Mircele, né? Mircele, para que, conforme o artigo, aí a gente coloca aqui, 1704, possam assisti-la
atos da vida civil. Ó, premissa maior, desculpa. Agora, a gente já pode falar da premissa maior, caso concreto. Tendo em vista a interditanda sofre com os efeitos nefastos do abuso de drogas, levando a prodigalidade. Ó, então, no caso concreto, por que que eu quero? Porque a mulher é pancada, né? E aí eu vou adequar a lei ao caso concreto. Aí a gente coloca assim, diante disso, conforme viu que o irmão, aí a gente coloca aqui um irmão vai ser o curador dela, né? Que o irmão barra requerente possa exercer a curatela e a atos da vida, viu? Impedindo-a de lapidar o seu patrimônio, bem como dos outros irmãos. Em vista que ela possui o termo de senhas dados pelo falecido. Olha só. Então, em um parágrafo, eu falei sobre o cabimento. Interditanda tá assim, né? Mas é porque o meu Word não está reconhecendo. Aí, vejam que eu tenho que eu já contei a historinha em cima. Eu vou falar do rito especial, vou falar da tramitação prioritária. Vou falar da tramitação prioritária porque eles são todos idosos. Então, o Estatuto do Idoso fala que a pessoa vai ter uma prioridade no andamento dos autos, né? Na gratuidade, eu vou pedir gratuidade porque eles não têm condições de pagar as custas do processo, sem que para isso haja prejuízo próprio, prejuízo da família. Depois, tutela de emergência. O que é isso? Se o juiz não der essa tutela agora, essa mulher vai dilapidar o patrimônio do velhinho. Então, a gente quer agora que o juiz dê. Então, a gente vai abrir aqui mais um tópico e vai colocar assim, tutela de emergência. A tutela de emergência. Lá na tutela de emergência, então, nós vamos falar por que que o juiz tem que dar liminarmente essa interdição, ou seja, sem ouvir a parte contrária. Vocês vão ler aqui e vão verificar que o juiz, tendo de pronto aqui uma fundamentação, ele já vai dar a tutela antecipada para que ela não gaste todo o patrimônio. Depois, quais são os pedidos? Ó, ainda aqui o esqueleto. Quais são os pedidos? Vamos lá para os pedidos. Lá embaixo, o valor da causa. Pedidos. Cada um tem um jeito de escrever a peça. Eu gosto de escrever assim no pedido, né?
diante do exposto com T só, requer a procedência tem assim, dos pedidos para procedência. Aí vem ó, então eu vejo o que eu estou pedindo, a procedência para deferimento da tutela emergente em vista a perigo que a interditanda possa dilapidar o patrimônio dos demais irmãos, bem como o próprio, por sofrer de prodigalidade e dependência química, tendo a tutela ser imediata para evitar dano irreparável. Olha lá, estou fazendo para o juiz. Lembra, gente, sempre deixar justificadinho, bem bonitinho. Justificado significa esse tipo aqui, para ficar bem retinho. Depois, deferimento da tramitação prioritária. Então, eu requer a procedência para o deferimento da ação prioritária, com base no estatuto do idoso, tendo em vista estatuto do idoso, por tratar-se de pessoas que estão com mais de 60 anos. Esse um bloco aqui. De 60 anos de idade. Ó, lembra que todo pedido tem que ter fundamento e tem que falar dele lá nos fatos. Vamos lembrar que eu tenho, se eu peço, eu tenho que fundamentar e tenho que explicar lá nos fatos. Vamos amarrar os três. Deferimento da gratuidade. Então, eu vou pedir assim, a procedência para o deferimento da gratuidade de justiça serem os autores pobres na acepção termo, não tendo condições de arcar com as custas, sem que haja prejuízo próprio dos familiares. Ó, o que mais? Eu vou pedir a citação eletrônica com base no artigo, caso não haja sucesso, requer a citação postal. Primeiro está mandando por e-mail. Postal, caso não haja sucesso, aí eu tenho que tirar o que eu coloquei ali, senão vai ficar redundante. Então, caso não haja sucesso, requer a citação postal. Quem clínica de recuperação tem acesso à internet, né? Não sei. Nos termos do 246 do CPC, para que a
requerendo, ofereça sua defesa no prazo legal, sob pena de sofrer efeitos da revelia e confissão sobre a matéria. Produção de prova. Aqui. Procedência do pedido, né? Preferimento. Então, vamos colocar assim. A procedência do pedido de interdição de. Aí vocês vão colocar o nome da fulaninha. Ixi, já tá até aparecendo os e-mails aqui. Pedido de interdição da fulaninha. Sendo dada a curatela para o autor. Aí vocês vão colocar o nome do autor. Que para contas de sua administração com base na lei civil. Ó, beleza, o que mais? 6. Requer para o alegado todos os meios de provas em direito admitidos. E toda causa tem o seu valor, preciso colocar o valor da causa. Assim, o valor de... Preciso inventar valor? Não, não vou inventar valor. Para efeitos de alçada. E aí, aqui embaixo, eu vou para a parte autenticativa. O que é isso? Eu vou colocar aqui. Esse aqui fica. Aqui. Local. Eita, esse aqui. Depois. Local e data. Assinatura do advogado. O meu nome, professora? Porque se eu fizer isso, eu estou identificando a minha peça. E aí, a OAB zera. Então, vejam só a importância, minha gente, de mandar essa peça com antecedência no portal. Vocês já podem postar hoje. Na verdade, eu estou gravando essa aula no domingo, mas eu vou disponibilizar para vocês. E aí, vocês já podem fazer a petição, depois de ler os arquivos, assistir esse vídeo, viu principalmente esse arquivo aqui, ó, sua petição, aqui que vocês vão encontrar quais os fundamentos para vocês fazerem essa peça, na parte da tutela de emergência, na parte aqui, ó, do direito dos fundamentos jurídicos. Aqui, então, minha gente, nós vamos colocar em prática, vamos escrever. Nós vamos ter um caso concreto e vamos achar a fundamentação da lei. Vocês achando coisas a mais, pode colocar. Uma outra dica interessante aqui, gente, é vocês irem lá na biblioteca virtual. Quer colocar jurisprudência? Vai na biblioteca virtual, coloca lá pedido de interdição, vê lá as jurisprudências que tem. Vou deixar o videozinho de como faz para acessar a biblioteca virtual. Vai na revista dos tribunais e pode incrementar com a jurisprudência. Faça essa petição como se você estivesse fazendo com um cliente seu. Só assim que vocês vão fazer essa petição muito boa.
O tutor, então, vocês já vão mandar essa petição assim que vocês fizerem. Não espera passar o prazo, não. Chegar no prazo, não. Já manda logo. Para o tutor já corrigir. Ele tem 7 dias úteis para corrigir. Então, a gente já manda logo, já vamos mandar essa semana. O tutor corrige e devolve. Aí vocês vão arrumar a parte que ele mandar e reposta. É 10 na certa. E já na próxima semana, já no finalzinho dessa semana, eu já vou vir com o enunciado 2 para nós, já que o nosso prazo já é dia 1º de abril. A gente tem 15 dias para mandar essas 2 peças aqui. Até mais, estou à disposição de vocês no Zap para eventuais dúvidas. Mandem para mim por escrito, eu respondo de segunda a quinta-feira, das 14 às 17. Legal? Ótimo, ótimo trabalho para vocês, pessoal, e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.